Bom dia! Bom dia a todos aqui. Hoje começa mais um Suco Matinal, não sei ainda o nome desse programa. E hoje temos notícias muito legais aqui para você que está nessa terça-feira junto com a gente. A gente tem a Ibovespa com um novo recorde, o dólar caindo 1%. Com essas notícias do exterior, também alguns posicionamentos do Banco Central que os nossos consultores de investimentos amados aqui do Brasil vão trazer aqui as informações. Além disso, temos também o impacto, né, do desastre ali das inundações no Rio Grande do Sul, né, e o impacto que a gente teve com as seguradoras, que chegou a 1,22 milhões de... 1,22? Não tem vírgula, não. Falei a notícia errada. 122 milhões de reais. Por quê? Porque é terça-feira de manhã, estamos começando a gravar. Eu falo o dado errado, mas eu me corrijo aqui. E a gente segue o programa com Você tem sorriso dado errado no então, rosto. Edson? Não. Segue. O Matheus aí. Hoje a gente vai ter que acabar ofendendo e sacrificando pessoas do O programa. Edson não falou mais hoje, o programa tá diferente. O programa tá muito Vocês já diferente. perceberam, né? Começando Começou com um bom dia. Vamos começar com um bom dia? Bom dia. Um bom dia do Manuel. Bom dia. Um bom dia. Bom dia do Malê. Virou a festa do bom dia. Lucas, dá um bom dia também. Bom dia do Bom Lucas dia. também. O que é o Soco Matinal, você aí que começou agora a acompanhar esse programa? É um programa compilado, cheio de notícias importantes de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para que você consiga ter tudo compiladinho, começar o dia informado e entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Pra que você consiga ter tudo. A libido do Matheus tá muito alta. A gente vai ter que parar de injetar testosterona nele. Viu, doutor Rafael, diminui a testosterona. Tem que Chega, diminuir. corta. A libido tá alta, isso vai causar problemas. Então, como esse é um programa de tradição, né? A gente vai começar aqui com os índices. E o Matheus vai falar de maneira bem rápida aqui para começar o suco matinal. Vamos para os índices. Então, nos Estados Unidos, os mercados estão abrindo em leve alta, principalmente com a precificação já de um corte do Fed em setembro nas taxas de juros. Já é esperado um corte aí de 25 pontos base, ou seja, 0,25 pontos percentuais. Nos mercados da Ásia e Pacífico, destaque para o Japão, que está subindo 1,80%, principalmente com empresas de serviços públicos e assistência médica. E na China, a gente tem o Banco Central, que decidiu manter inalteradas as taxas de juros. Taxa de um ano ficou em 3,35%, que é muito usada para crédito ao consumidor, e a taxa de 5 anos em 3,85%, que é muito usada para indexar crédito imobiliário, que é um setor muito importante para a economia chinesa. Então, mercados na Ásia aí sem direção única, destaque para a alta do Japão. Na Europa, mercado majoritariamente positivo acompanhando Wall Street e dados de inflação na zona do euro dentro do esperado, com o índice de preço acelerando de 2,5% para 2,6% nos últimos 12 meses. Commodities, petróleo caindo, WTI, Brent, principalmente com a possibilidade agora de um cessar-fogo no Oriente Médio. E o Bitcoin? E o Bitcoin subindo 3%. E o ferro tá subindo também. Eu falei que a aplicação de testosterona ia causar um resultado imediato ali no corpo das pessoas. Felizmente a gente teve algumas outras notícias também, para não ficar somente nos índices do programa. E a gente começa com o quê? Com notícias internacionais aqui no nosso Suco Matinal. Então, qual que é a primeira notícia internacional? O Matheus trouxe aqui o número de falências em startups aumenta nos Estados Unidos, né? E a gente vê aí que é um cenário totalmente diferente do cenário econômico que nós tínhamos ali em 2021, 2022, onde existia aquele boom tecnológico e a captação de recursos para quem tinha uma startup tecnológica, né? Que seja fintech, edtech e tudo mais, era muito mais fácil. E agora a gente vê o resultado disso com várias delas entrando em falência nesses últimos anos. Exatamente. No cenário de 2021, 2022, a gente tinha taxas de juros muito baixas nos Estados Unidos, o que favorecia a captação de recursos que muitas vezes você tinha fundos de venture capital que investiam nessas startups e simplesmente jogavam lá o que a gente fala de cash burn. Então a empresa não era lucrativa, só tinha um projeto bom, não dava lucro e mesmo assim iam injetando dinheiro para manter a empresa de pé. Então, com isso, você teve várias startups aí que foram criadas e que foram financiadas nesse cenário. Só que agora mudou completamente. Você tem taxas de juros altas, então para você captar fica muito mais caro. Investimentos ali em renda fixa, por exemplo, ficam muito mais atrativos do que ativos de risco, como investimento em startups. Então, teve esse redirecionamento de capital e, como consequência, startups que não conseguiam se manter lucrativa não conseguem mais captar recursos, porque agora os fundos eles saíram daquela linha de euforia,
de investir em qualquer empresa pela frente e estão procurando um projeto mais sólido. Então, as empresas mais problemáticas já não estão mais conseguindo sobreviver nesse ciclo de aperto monetário. E, na realidade, esse é o ciclo da economia, né? Você tem crise, você tem ciclo de aperto monetário que o que é mais disruptivo, muitas vezes que não é muito sólido, acaba não sobrevivendo, que é o que a gente está vivenciando agora com startups, que são empresas em fases iniciais, principalmente. E que, nesse caso, as que não foram lucrativas não estão conseguindo sobreviver ali nos Estados Unidos. Isso pode ter um impacto muito relevante na economia local, porque você tem 4 milhões de norte-americanos que são empregados pelas startups. Então, se essa onda de falência continuar, você pode ter um aumento no desemprego, o que colabora para os temores que você tem de uma recessão dos Estados Unidos. Maravilha. 4 milhões de pessoas em startups. Esse número surpreendeu. 4 milhões, pois é. E a taxa de falência, para você ter uma noção, é 7 vezes maior do que era em 2019. Caramba. E não é só é em muita startups, empresa né, que que a não gente tá tem uma conseguindo. tendência em massa ali de pedidos de falência de outras empresas também que não são enquadradas como startup. Então, desde 2017 você está vendo aí um incremento. Até a gente viu aí tendo essa divulgação. E isso não é uma tendência só dos Estados Unidos, é também uma tendência aqui em âmbito nacional, que se você pega pequenas e médias empresas no Brasil, está num patamar bem alto também ali, tanto de alavancagem como também de pedido ali de recuperação judicial ou até mesmo declaração de falência. Tá, e como que eu vou entender o porquê que a gente está falando dessa alta de taxa de falências? Qual que é a principal índice que a gente fala direto aqui, a gente fala várias vezes, e o quanto que isso impacta, principalmente nos Estados Unidos? É a taxa de juros. Por quê? Porque imagina que nos Estados Unidos a taxa de juros sempre foi muito baixa. Aqui no Brasil a gente já é acostumado com esse samba, né, de sobe e desce de taxa de juros. Agora nos Estados Unidos, 5,5, 5,25, igual hoje está 5,25 a 5,5, correto? Correto. É Exato. uma taxa de juros muito alta por padrão norte-americano. Então o que acontece? Fica muito mais confortável tirar o dinheiro da empresa e colocar para viver de renda mesmo, né? Virar um rentista ali dentro desse período econômico. E aí você vê que as startups e outras empresas deixam de fomentar, deixam de mover a economia em relação a isso. Então, esse resultado que a gente tem, como eu digo, que a economia ela é principalmente reação e movimento, o movimento parou, teve uma pequena estagnação porque a taxa de juros está alta, e agora a gente vê falências de empresas e startups, porque não faz tanto sentido deixar o dinheiro ali investido quando você tem uma taxa de juros muito alta. Vamos para as notícias nacionais agora. Não, já é nacionais? Isso, é que o internacional hoje Tá tava fraco. O mundo internacional. tá parado. O mundo tá parado. Só o Brasil que tá andando. A gente tem 2 notícias nacionais. Chupa, mundo. Aqui é Brasil. Vamos lá. A notícia nacional que a gente tem é sobre o resultado do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul em cima das seguradoras, né? A gente tem ali a Porto, que é uma seguradora muito impactada. Também a Caixa Seguridade, né? Que também foi muito impactada. Porém, apesar de ser 122 milhões de reais, esse resultado ainda veio abaixo do que o mercado esperava. Então, o mercado precificou um prejuízo muito maior do que 122 milhões. O número assusta, né, quando você olha aí 122 milhões, então é aquele que a gente sempre fala, quando você joga um dado qualquer, se você não tiver ali a base de comparação de relevância, isso acaba impactando de uma forma bem grotesca. Então você vê só 122 milhões de impacto na seguradora. Aí você fala, meu Deus, eu tenho Porto Seguro, Caixa Seguradora ali, BB Seguridade, vou vender porque vai quebrar. Não é isso. Basicamente, essas empresas até tiveram uma boa rentabilidade aí ao longo do segundo trimestre de 2024, então o resultado veio muito acima. É claro que a tragédia ali do Rio Grande do Sul, além da parte financeira, da parte social, teve um grande impacto, mas nas companhias ali, principalmente a Porto Seguro, que foi a mais impactada, que teve ali um impacto maior na sua parte de lucro, de cerca de 87,2 milhões, e pagou ali 255 milhões de prêmios, que são ali basicamente a ocorrência do sinistro. Só que uma boa parte desses sinistros, eles foram ali compartilhados com as resseguradoras. Ou seja, meio que você tem ali uma forma de otimizar e de repassar aquele risco que você tem. A parte do resseguro da Porto Seguro, ela não passa a parte ali do seguro de automóveis, que ela não tem essa, vamos dizer, essa prática no mercado. Então ali teve pouco mais de 3,8 mil veículos impactados nessa tragédia, mas tudo dentro ali do patamar. E a Porto Seguro também já indicou que cerca de 99%
prejuízo ou desse impacto da tragédia já foi jogado para dentro desse balanço aí do segundo trimestre, ou seja, então no terceiro trimestre a gente já não deve ter mais nenhum reflexo aí da parte da tragédia, assim também com a Caixa Seguradora e a BB Seguridade. A BB Seguridade, entre essas três, foi a que teve o menor impacto, é claro que a parte ali do seguro do agro foi onde teve o maior impacto, mas ela conseguiu passar isso bem para as resseguradoras, que é no caso da IRB, né, que é ali o ponto focal e é onde tem ali a atividade principal da companhia, mas mesmo a própria IRB também não teve tanto impacto assim. É claro, teve um impacto significativo, mas muito menor do que o mercado estava precificando. Então é aquele momento de que todo mundo fica com medo, acaba tomando decisões erradas. A partir do momento que você toma conhecimento de como isso foi impactado, você consegue ter uma maior clareza. Então é sempre... isso é uma lição para a gente ter cuidado na hora de tomar as decisões. A gente tem que entender todo o cenário para saber se realmente aquilo vai ser um momento específico ou vai se tornar uma tendência. Maravilha. 2 pontos da fala do Emanuel, que ontem a gente respondeu uma pergunta foi ontem ou sexta-feira, sobre se era interessante ou não comprar todos os bancos, né? E a gente falou bastante sobre correlação, que é o seguinte, apesar de serem empresas diferentes atuando no mesmo nicho, né? A gente explicou que, às vezes, depende de toda a estratégia, não faz tanto sentido comprar todos os bancos, pelo fato de que todos esses ativos estão ligados no mesmo segmento. E quando acontece uma crise, essa crise no segmento faz com que não importe se você tem Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil, todas as ações vão cair porque é um risco sistêmico que as ações estão correlacionadas. Esse é um bom exemplo, né, para você trazer, que é o seguinte, imagina que você gosta muito do nicho, né, do setor de seguridade, né, e aí você tem você tem todas as empresas de seguridade ali, né, seja resseguradoras ou seguradoras, e aí acontece um desastre igual aconteceu. Toda a sua carteira, apesar de estar diversificada em várias empresas, estão correlacionadas em um segmento só, e aí você tem uma queda muito grande, né. E a outra coisa que o Emanuel falou que é legal explicar, olha que interessante, quando você traz um dado, uma estatística, e não correlaciona ela com outra, basicamente isso não serve de nada. Palavrão nenhum. Por quê? Porque isso é muito comum no jornalismo, inclusive. Por exemplo, eu quero dar uma notícia e eu tenho um viés da minha notícia e eu falo ela. Por exemplo, eu posso pegar essa de 122 milhões aqui e falar como algo bom ou algo ruim. Eu posso falar, olha, a gente teve somente 122 milhões, ou teve 122 milhões, olha que absurdo. Depende. Toda informação numérica, toda estatística, ela deve ser acompanhada de um outro dado que explique se aquilo foi uma melhora, uma piora, e uma melhora em quanto tempo, porque a gente pode, por exemplo, pegar um lucro de uma empresa e falar que está crescendo, de acordo com um lucro passado, mas em qual aspecto temporal? É nos últimos 3 meses? É nos últimos 12 meses? Então fique muito de olho aí, você telespectador do Suco Soco Matinal, fique muito esperto com tipos de notícia que você vê. Por quê? Toda notícia tem um viés. O nosso viés aqui é claro, a gente é liberal, a gente acredita na economia, acredita que a força do trabalho está muito além do que o governo pode proporcionar para a gente, e a gente acredita que mais impostos significa mais peso nas costas de todo mundo que paga os impostos e que o governo não produz nada. Esse é o nosso viés, se você acreditar, está ouvindo e está sabendo o que a gente está falando. Enfim, então fique muito de olho quando você escuta uma notícia que tem dados não correlacionados com outros, porque isso não vai servir de nada, é só manipulação de informação para deixar você ainda mais burro, coisa que vocês não são, porque vocês acompanham o Soco Matinal. Então vamos lá. Começando aqui a outra informação que a gente tem nacional, que é o quê? Tom duro do... Quem que é Tom? Quem que é Tom? Essa vai dar não. A notícia que o Manuel trouxe aqui pra gente, que tem um tal de Tom, Que tá esse tal de duro. Tom duro, do Banco Central reforça a aposta em alta da Selic, né? Então, caramba, que notícia mal feita que fizeram aqui. Que pegadinha, Que pegadinha. hein? Que pegadinha. Alô, Ó, o Tom duro tem uma pegadinha, então. Certeza que isso aqui fez do G1. Vamos lá. Vamos lá. Então, a notícia é essa. Tom duro do BC reforça... Desculpa, pessoal. Vamos lá. Desculpa, audiência. Eu sei que vocês são... vamos lá. Basicamente, o mercado tá achando aí que vai ter alta da Selic novamente. E olha só quem falou isso. É um posicionamento de quem? Do Gabriel Galípolo. Eu quero ver como que vai ser o teatro. Eu tô até torcendo agora pra Selic subir só pra ver. E aí eu quero que o Galípolo seja muito assertivo ali na decisão dele, junto com os outros membros ali do Banco Central. Fala que tinha que subir mesmo, taxa de juros. E aí eu quero ver como que vai ser lá do outro lado. A cúpula do PT, junto com o Lula. O que eles vão falar? Porque daqui 2 semanas aproximadamente, o Galípolo
Galípolo deve ser aí o nome que vai ser indicado para substituir o Campos Neto ali a partir de 2025. Abraço, Campos Neto. Nesse Robinho, tom te amo. que a gente está vendo, provavelmente a gente deve ter aí taxa Selic que o mercado está precificando, apesar do boletim Focus ainda não refletir isso, mas fontes ali de outros analistas do mercado diz que pode chegar a 11,75 até o final de 2024 e até 12% ali no final do segundo semestre de 2025. Eu acho isso muito radical, ter essa alta de taxa de juros, só que o mercado parece que está entendendo isso como um ponto positivo. E isso surpreende porque o Galípolo, que é aí o nome que provavelmente deve ser indicado para substituir, ele também concorda com essa alta, tanto que na última reunião que ele teve ontem com o empresariado ali de Minas Gerais, abraço também, Minas Gerais, Um Belo abraço, Minas Horizonte, aí, Gerais. dos nossos telespectadores, Menino. ele falou que o Banco Central, a função do Banco Central é ser o chato nessa festa. Ou seja, é aquele velhinho ali, aquela pessoa mais segura, é aquele cara que fala, veja bem, não é bem assim, tem que ser sensato, mais pé no chão, seguro. Ou seja, pode ser realmente que tenha aí uma alta na taxa de juros. Mas o mercado não está precificando isso como ruim, tanto que pode ser que tenha aí um controle na parte do câmbio, então tem aí um favorecimento para o real, a curva de juros longo também já está dando aí uma arrefecida, então isso é positivo, Uma está aparentemente independência ali, positivo. talvez, né? Uma independência da presidência da República pode ser sinalizada com isso, né? Os mais céticos ou os mais, vamos dizer assim, pode dizer que isso pode ser só uma jogada também, Pode de ser. aumentar agora e quando ele entrar, vir cortando na hora, a machado, na verdade. É. Machadada. Ó, pra quem não entendeu esse Game of Thrones aí que a gente tá falando, é o seguinte, imagina. No governo Bolsonaro, houve a independência do Banco Central. Quem que é o Banco Central? O Banco Central é o órgão que tem um comitê interno, que é o Copom, Comitê de Política Monetária Brasileiro. Esse comitê, ele indica e determina qual que vai ser a taxa de juros, conhecida como Selic. Né? Essa taxa de juros move totalmente a economia. Então vamos lá, se esse aqui é o Banco Central que faz isso, do outro lado a gente tem a Presidência da República. Até o governo Bolsonaro, o Presidente da República escolhia a revelia quem vai ser o presidente do Banco Central que definia a taxa de juros. Ou seja, eu coloco lá o Mateuzinho, falo, Mateus, você agora vai ser o meu presidente do Banco Central. E aí o Mateus fala que vai aumentar a taxa de juros, eu falo, então você não é meu presidente do Banco Central. E eu coloco o Manuel, que o Manuel vai seguir o que eu tô falando. Então, acontecia isso. O que o Bolsonaro colocou? O Bolsonaro colocou um cargo de 4 anos que não pode ser destituído pelo presidente da República, sendo 2 anos em um governo, 2 anos no outro. E o Bolsonaro colocou o nosso Roberto Campos Neto, que mais entre nós aqui é conhecido como o Cavaleiro da Lança Vermelha. Roberto Campos Neto ficou 2 últimos anos do governo Bolsonaro e os primeiros 2 anos do governo Lula, que acaba inclusive agora, né, nos próximos 2 semanas. Dessa forma, o Lula queria abaixar a taxa de juros, falando, eu vou abaixar, tem que abaixar, e o Roberto Campos Neto falou, não. E aí a gente teve um impasse, ou seja, a independência do Banco Central. O Banco Central já não é a cadelinha do presidente da República, já mudou. Ó, já ficou interessante isso aqui. E aí o que acontece? Agora, o presidente Lula vai indicar o seu presidente do Banco Central. E ele já vem sinalizando que vai ser o Gabriel Galípolo, porque quando o Gabriel Galípolo entrasse, a taxa de juros ia cair, que é o que o Lula sempre falou que queria. Que era a taxa de juros lá embaixo, a taxa de juros que está acabando com o Brasil. Só que o que acontece? Agora, faltando 2 semanas pro Gabriel Galípolo possivelmente entrar, que é uma indicação que a gente ventila aqui no que o Lula vai colocar, o Gabriel Galípolo sinaliza uma independência do Lula e também uma independência de aumentar talvez a taxa de juros e não abaixar, que é o que o Lula sempre disse que quis. Ou seja, e aí? Vai ainda ser o Gabriel Galípolo? Gabriel Galípolo, se ele entrar daqui 2 semanas, ele vai seguir com isso que ele está falando de manter ou aumentar a taxa de juros? Será que ele está falando isso só para que o mercado abrace mais ele, quando ele chegue lá ele obedeça o que o Lula está falando? Próximos capítulos do Game of Thrones do Banco Central Brasileiro. Novela brasileira, das mais Das- impactantes, Isso. com bastante emoção. E né? que falando você acha, nessa Matheus? alta, eu acho que é legal a gente correlacionar a alta da Selic de curto prazo com a alta do Ibovespa. Geralmente são coisas que a gente pensa que são inversas. Juros sobem, bolsa cai, juros caem, bolsa sobe, mas agora a gente está vendo um cenário tanto precificando aumento nos juros e a nossa bolsa batendo recorde, né, pelo menos em reais. Então o que vem acontecendo com isso? O mercado espera que com a Selic agora sendo aumentada no curto prazo, principalmente com o descolamento da inflação da meta,
definida pelo Banco Central seja necessário somente juros, e você aumentando os juros agora no curto prazo, você tem os juros lá na frente já abaixando, você tem um achatamento da curva. Então, normalmente uma curva de juros tem um movimento dessa forma, ela começa mais baixa no curto prazo e vai aumentando, mas essa curva está se achatando. Por quê? Esse aumento de juros no curto prazo abre margem para que lá na frente a gente possa ter um juros mais baixo. E é isso sim que de fato faz sentido, que impacta no valuation das empresas. Então essa é a relação que a gente tem. Uma alta da Selic está favorecendo a nossa bolsa, ao menos no curto prazo, porque abre margem para no longo prazo a gente poder manter os juros mais baixos. E isso acaba influenciando positivamente o valuation das empresas. E cortando taxa de juros lá fora, a diferença de taxas entre a taxa brasileira e a taxa dos Estados Unidos vai ficar bem atrativa. O Exato. investidor institucional vai vir Ter com um maior apetite. Um fluxo maior de dólares aqui para o Brasil com isso, no curto prazo. É justo. E aí a gente pode até correlacionar, em certo ponto, a queda que a gente teve do dólar comparado com os posicionamentos do Banco Central. Pelo Perfeito. fato de que a gente teve aí um banco... Por quê? O Banco Central está falando que vai aumentar a taxa Selic. Como assim esse notícia boa que é a redução do dólar? Porque quando a gente fala redução do preço do dólar, na verdade a gente está falando... O dólar continua igual, na verdade. A mudança lá acontece, mas é pouca. É o real que supervalorizou frente ao dólar. Então não é que o dólar caiu, do real que aumentou. Então o que fez com que esse real aumentasse? O real aumenta quando as pessoas confiam mais no risco Brasil, ou seja, confiam mais que o Brasil está um pouco mais seguro e vai lá e coloca um pouco mais do seu capital em real. O porquê? O que aconteceu? Por que o Banco Central, com esse posicionamento, fez com que, em certa parte, correlacionasse o aumento do dólar? Principalmente pelo fato de que o Gabriel Galípolo virar para o mercado, porque quando ele fala isso, ele está falando para o mercado, e fala assim, olha, pera lá, eu não obedeço tanto assim o presidente Lula. Basicamente isso. Mesmo que seja falando de uma alta da Selic, já é um posicionamento que mantém a independência do Banco Central. Então talvez esse posicionamento tenha afetado aí no aumento do preço do real frente ao dólar. Talvez nem tanta questão de risco, claro, pode ser um fator positivo, mas o principal, quando a gente vai analisar investimento, é uma relação entre o risco e o retorno que você vai ter. Pode ter batido no lado do risco? Sim, mas principalmente bateu agora na parte do retorno, se aumentou o diferencial de juros aqui de Brasil para os Estados Unidos. Porque pensa, a gente está falando alguns meses atrás de redução da taxa Selic. Então, se a Fed Rate caísse, ok, o diferencial fica ali mais ou menos a mesma coisa. Só que agora o cenário que a gente está falando é queda de juros nos Estados Unidos e alta de juros no Brasil. Então você vai aumentando cada vez mais esse spread entre as taxas de juros, e o investimento no Brasil se torna muito mais atrativo porque a gente paga um prêmio maior pelo risco que você corre em investir aqui. Mas então quer dizer que a taxa de juros alta é boa? A taxa de juros baixa é boa? Qual que é o ideal da taxa de juros? Não dá para saber. Por quê? Porque ambas posições causam prejuízos diferentes. A alta da taxa de juros faz com que o dólar abaixe um pouco pelo fato de que nesse movimento. Só que também uma taxa de juros muito alta estagna totalmente a economia, pelo fato de que ninguém vai investir em nada, pelo fato de que só jogar na taxa de juros e ganha como renda. Então depende, é um equilíbrio muito difícil de se manter e que o Banco Central ele faz isso. Só para vocês entenderem que não existe um clubismo de taxa de juros alta, taxa de juros baixa, não existe. É muito mais complexo. A economia é cíclica, você tem períodos de crescimento, você tem períodos de uma economia mais branda. Então a função do Banco Central, por meio da taxa Selic, é suavizar esses ciclos. A gente não ter nenhum crescimento tão absurdo que levaria naturalmente a uma crise e sim fazer esse controle. Então controlar as crises, não deixar os momentos aí mais excessivos da economia serem tão negativos e também não deixar você ter momentos de uma economia muito superaquecida. Porque um momento, um ciclo, uma parte de um ciclo acaba naturalmente levando a outra. Então essa é a função do Banco Central, suavizar as oscilações da economia para a gente tentar crescer de forma mais linear, ao menos. Túlio, maravilha. Então, seguimos agora, antes de entrar no nosso querido e amado quadro aqui das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior para a gente conversar com a nossa comunidade. Tem o @Alisson com 2L 234 que ele disse: caramba, estava acompanhando o canal há tanto tempo e não era inscrito. Que pecado. Agora já sou inscrito. Então, Alisson, que bom que você foi inscrito. E você aí, tá acompanhando a gente todo dia, de manhã. A gente tá gravando aqui pra você
comece a ser inscrito aqui, porque ajuda o YouTube e também ajuda a gente a entender que tá sendo muito bom. Então tô aqui mendigando inscrição para vocês. O joinha também, né? Um joinha também. É importante. Manda aquele joinha legal, conhecido mundialmente como like, ou leak pros mais íntimos. E também tem o M. Sandri que falou, esse foi um soco matinal. E aí é uma grande discussão que tá acontecendo aqui nos comentários, se é suco matinal ou soco matinal. A gente, conversando entre a gente aqui, o Lucas inclusive deu uma opinião bem polêmica sobre isso, e no final do programa a gente vai decidir aqui, vocês vão saber se é suco ou soco matinal. E também eu tenho uma outra, não, a outra eu vou deixar pro final. Qual que é o seu comentário? Eu quero ler o comentário do @Thiago Araújo 4350. Pergunta: essa alta expressiva do Bradesco é só uma marolinha ou se tornará constante? Recuperação se consolidando? Essa participação na Enal tem uma boa estratégia, mesmo considerando que foi referente a pagamento de dívidas ou, melhor que amar, todas as ações investirem em outras áreas? Faz sentido o Bradesco manter essa posição? Meu Deus, o cara fez 1, 2, 3, 4 perguntas a mesma pergunta. Mas, antes de tudo, só vamos... Responde sim e vai embora. Ele não vai saber pra qual Faça delas sua própria é análise. Essa é a muito resposta? importante. E na sua análise, considere os indicadores fundamentalistas do banco. Então você não vai ficar preocupado se faz sentido queimar todas as ações de Bradesco. Usa analítica. Usa a UVP Analítica. Lá você consegue acompanhar se o banco está sendo lucrativo, como que está ali o patrimônio líquido dele, como que é o ROI da instituição, qual que é o tamanho do banco. Mas eu não posso te dizer, eu não tenho como saber se é só uma marolinha ou se vai se tornar constante. Porque Por não isso tem. que Tu não tem uma bola de cristal, não tem um nada, pô. Vou fazer um merchan aqui. Tem que ter uma Siga bola o de cristal, Douglas. cara. Douglas Ribeiro, a UVP. Ele tem lá um posicionamento bem claro. Ele fez aí um racional bem interessante sobre o parte do balanço ali do Bradesco. É uma opção. Aí, você consegue também. Deixa eu abrir um adendo aqui. Posso abrir um adendo pra todo mundo? Que todo mundo sabe, só vocês que não ainda. Ontem tivemos um hacker aqui que entrou no perfil do @Douglas. E eu cheguei e ele tava desesperado procurando o Cauê, que faz inteligência de dados aqui. Hackearam meu Instagram e os 1000 seguidores que seguem ele ali estavam desesperados sobre esse hackeamento e colocaram o arroba dele pra eudouglas, AUVP, barra... muitos underlines. Muitos underlines, barra outra corretora que a gente não vai falar o nome porque a gente nem gosta deles. Então tava esse o E na descrição posicionamento. do Douglas tava alguma coisa falando de Irish Coffee. Isso. E E a foto de uma mulher desconhecida. uma foto da mulher desconhecida. Então, provavelmente, foi alguém de vocês aí, porque o Douglas estava ontem aqui no programa. Então, fiquem de olho aí. Parem de hackear os meus meninos, viu? Deu Não muito faça trabalho isso. para conseguir pegar o perfil de volta. E se hackear, a gente vai hackear de volta e mandar uma pala preta na casa de vocês. Maravilha. Como promessa é dívida, o Gabriel Barros tinha feito 2 perguntas no programa de derivativos? quinta-feira. É sobre derivativo. Não, então tá bom. Não, Fica pro próximo. Vai, vai. Se quiser, fica, não tem Não, vai, problema. Não. segue bola. Basicamente, derivativos. Gosto bastante de derivativos. Hoje, se você for olhar ali, a fonte de receita hoje da B3, boa parte vem de derivativos, ainda a parte de renda variável. Derivativos é nada mais ali que uma opção de você fazer uma negociação com lastro em um ativo real. Aí você fala, Manuel, mas como assim? Você tem como negociar, fazer ali contratos ou até mesmo gerar liquidez no mercado através de um outro ativo que dá lastro para esse. Tanto ações, ouro, taxa de juros, commodities, soja, milho, é muito comum fazer isso. Como que é usado derivativos? Basicamente, ele pode ser utilizado para hedge, que é para proteção, para você se tornar ali, é como se tivesse um seguro no mercado financeiro, o mesmo seguro que você tem, por exemplo, seu carro, sua casa, você tem ali essa forma de se proteger através do derivativo. Tem como você fazer a arbitragem, se você entende que o mercado está descorrelacionado, tanto com a taxa de juros, como a gente já trouxe aqui anteriormente a parte do carry trade, e tem também para a parte de especulação. Você quer simplesmente só mesmo fazer ali uma especulação através do mercado. Mas basicamente, para vocês entenderem, vou utilizar aqui como um exemplo soja, um produtor ali. Vamos supor que ele tem ali uma produção de uma saca, e geralmente aquela saca ali, cerca de R$50, um exemplo, é só de custo que ele tem. Então, se ele for fazer ali a venda daquele ativo, ele entende que uma margem segura para ele seria ali de vender por R$100. Só que olhando ali o mercado, ele entende que a soja dentro dos próximos 6 meses
pode acontecer da soja vir para baixo desses R$ 100. Então ele já vai ali no mercado de derivativos e trava esse valor de venda. Ou seja, para daqui 6 meses, quando ele fizer a colheita ali da soja, ele já travou aquele valor de R$ 100. O que isso gera de assertividade para ele? Se daqui 6 meses o preço da saca da soja estiver abaixo de R$ 100, perfeito para ele, porque ele já travou a 100. Então, se tiver 80, aqueles R$ 20 ali, ele não vai assumir esse prejuízo no mercado, porque ele já tem o contrato. O mesmo, se a soja disparar e for para R$ 120, ele também não vai sofrer essa valorização, porque ele já travou a R$ 100 ali. Então, é uma forma de você se proteger e você ter uma maior previsibilidade aí no mercado. Então, é uma opção de utilizar. Só que o derivativos é algo que precisa ser ponderado, porque existe o custo para você fazer essa operação. Então, às vezes, o custo que você vai fazer ele junto à corretora, à instituição financeira, pode não ser tão benéfico devido ali à questão de volatilidade do mercado. Maravilha. Era uma palestra sobre derivativos na realidade. Vocês queriam tá aí. Desculpa, galera. Não, tá desculpado. Tudo de bom pra você e pra sua família. Maravilha. Seguimos a outro comentário que eu tenho aqui, é do @Fábio Makoto Higashi. Excelente vídeo, como sempre, acompanho todos. Gostaria de dizer que gosto dos vídeos mais longos, tem até amigos que são. E também queria saber por que não tem no Spotify. Vi alguns lá, mas não são como aqui, que sai segunda a sexta. A gente tá lançando no Spotify, Lucas? Tá lá no Spotify. Alô, Vitão, se não tiver, Vitão, lança pra gente aí. Mas tá no Spotify, sim, você pode procurar lá Soco Matinal, que vai estar lá todos os episódios que saem aqui no período da manhã. Então pode ficar tranquilo lá. Outra notícia agora, vamos dar prosseguimento ao nosso queridíssimo programa, que é as notícias não tão irrelevantes. Que são o quê? Notícias que não são tão irrelevantes. A primeira é que as barras de ouro, no singular, né, finalmente passam a valer mais de $1 milhão pela primeira vez em toda a história. Exatamente. O ouro bateu o all-time high na Tá sua inventando cotação. palavra. Ou seja, ele atingiu a maior cotação de todos os tempos. O ouro também batendo recorde histórico. Porque você tem principalmente muitos bancos centrais comprando. Só no primeiro semestre teve aí a compra de 483 toneladas de ouro, né, que é um ativo já aprovado pelo tempo. É a única, de fato, reserva de valor que a gente tem, que é líquida, é aprovada pelo tempo, tem capacidade de manter o valor e é aceita globalmente, que é essas características de uma reserva, e o ouro possui todas. Então já é usado há muitos tempos pelos bancos centrais como uma forma aí de trazer lastro para a moeda. Até mesmo do dólar, por exemplo, ali no pós-Bretton Woods, quando o dólar ficou definido como moeda que ia ser usada globalmente, supostamente ela deveria ter um lastro em ouro. Então você deveria poder trocar ali seus dólares por ouro, só que isso acabou e depois disso você teve um período muito mais inflacionário no mundo, justamente porque o ouro ele lastreava o dólar e por sua vez outras moedas. Então a onça Troy do ouro atingiu aí $2.500 e como cada barra de ouro tem aproximadamente 400 onças, chegou aí no valor de $1 milhão por barra, equivalente a mais ou menos 5,41 milhões de reais. Uau, muito bom. Onça. Você Onça. tem ouro, Edson? Depende, você é o ouro da minha vida. Ai, que isso. Fiquei lisonjeado agora. Obrigado. E só pra vocês saberem de curiosidade, uma onça Troy pesa, na realidade, aproximadamente 31,1 gramas, diferente da onça convencional que pesa 28,35. E a sua origem foi lá na cidade de Troyes, na França, na Idade Medieval, que era um centro comercial. Essa métrica que os Estados Unidos usam aí, cara, não tem que mandar matar, de verdade. Milhas. O mundo inteiro usa quilômetro, eles utilizam milhas. O mundo inteiro utiliza centímetro, eles vão lá e colocam polegadas. Ô, Estados Unidos, Pés. Metros. pés. Estou viajando a 3.000 pés de altura. E tem outra coisa, além de ser milhas, tem milhas terrestres e milhas náuticas. Não, do Ah, contra que demais, isso, do contra não. demais. Tem que parar. gasolina que não é litros, é galões? Galões. Não, porra. Maluquice. Nossa. Enfim, quem já é da UVP Escola, que já está entre os nossos mais de 20 mil alunos, já sabe basicamente tudo que a gente está falando aqui de maneira bem simples. Só que quem não entrou ainda, quem não teve a digníssima oportunidade de entrar, talvez fique um pouco perdido em algumas informações que a gente traz. E o Matheus, inclusive, trouxe uma informação muito legal aqui, que ele falou,
Bretton Woods. O que é o Bretão das florestas aí? O que é o Bretton Woods? Esse acontecimento é muito importante para que você entenda o que é uma moeda fiduciária, por que faz com que o Bitcoin, inclusive, seja uma moeda que não tenha mais, tenha uma desinflação, né, vamos chamar assim, porque esse acontecimento foi um marco muito grande ali frente à moeda que hoje é a moeda que domina o mundo inteiro, que é o dólar, né? Então, em resumo, assim, contando fino do fino do fino do fino. O que seria o acontecimento de Bretton Woods? O que foi Bretton Woods? Bretton Woods foi uma conferência que aconteceu num hotel norte-americano chamado Bretton Woods, no qual reuniu ali todos os países do mundo, todos relevantes ao menos, e ficaram definidas algumas bases para a economia global. Dentre elas, a principal foi o dólar ia ser a moeda utilizada. Então, qualquer transação internacional envolvendo dois países seria realizada em dólar. E o dólar, por sua vez, ali os Estados Unidos se comprometeram a manter a moeda lastreada em ouro para ela manter valor. Até porque, se todo mundo vai negociar com dólar, ele deveria ter algum lastro. Então, isso que foi definido. Só que o problema é que durante o governo Nixon, a gente teve um choque global que foi o seguinte: as pessoas começaram a duvidar. Será que os Estados Unidos não estão imprimindo mais dólar do que eles estão em ouro? E de fato o que aconteceu? Porque o governo ele pegou e falou o seguinte: antes vocês podiam trocar seus dólares por ouro, agora não podem mais. E aí ficou evidente que o dólar não tinha mais esse lastro em ouro, o que acabou trazendo mais inflação para o mundo. Mas basicamente o principal marco de Bretton Woods foi esse: definir o dólar como a moeda utilizada em transações internacionais e o padrão ouro, que depois acabou caindo. Então, durante Bretton Woods, né, então os Estados Unidos fez lá, após essa conferência, falando, pô, se você tiver $1, significa que você tem tanto de ouro, né? E aí o dólar tinha um lastro, assim, significa isso. Depois que o Nixon foi lá e tirou essa parametrização, agora o dólar só é o dólar porque a gente acredita que é o dólar. E da mesma forma que a gente acredita que o ouro é o ouro, então... É só a vida acontecendo. O lastro do dólar agora é tanque de guerra, caça, bomba atômica... E BID. O carro que atropela. E Tesla. E Tesla, sem BYD. A gente tem um posicionamento aqui, um posicionamento muito claro, que o BYD é o carro que vai acabar com o futebol na rua. E ponto, acabou. É verdade. É verdade. Por quê? Porque criança que joga bola na rua, ela não olha o carro, ela escuta o carro. E o BYD não tem barulho. Então é isso. Quando vê, já era. Quando vê, já pegou a Aí criança. virou boliche. E aí acontece o que agora? Vai ter BYD e vai ter criança só mexendo no celular. Que absurdo. Recado final do nosso programa. Hoje vai com quem? Alguém de vocês aí levanta a mão? Se não levantar, o Malheiros. Eu tô sem criatividade. Então, Malheiros, fala um recado final sem criatividade para aquela câmera lá. Sem criatividade? Vou ensinar para vocês agora uma receita de um macarrão com molho vermelho muito gostoso. Eu comi esse molho vermelho. É aquele que você fez com... É aquele mesmo. Nossa! Seguinte... Vai pegar a água, deixa ela salgada que nem o mar e deixa começar a ferver. E pega uma panela grande pra não ficar muito amido da água, não ficar tudo grudando, não ficar aquela melequeira. Joga o macarrão, deixa cozinhar e tira um pouco antes da hora. Deixa ele separado e joga um pouquinho de manteiga no macarrão, fica gostoso também. Aí pro seu molho vermelho você vai fazer o quê? Você vai pegar pode ser aquele molho de tomate mesmo, aqui é básico, não é nada complexo, não. Isso aí é pra você fazer qualquer dia que você quiser. Pega um molho de tomate e extrato de tomate em partes iguais. Joga numa panela, joga uma talagada de manteiga, mistura tudo, salzinho, pimenta do reino, creme de cebola em pó e vai mistura e deixa cozinhar, que aí você vai tirando a acidez do molho. Aí depois você joga o macarrão no molho e pronto. Tá feito o seu macarrão com molho vermelho, muito gostoso. Ô, Matheus, você acredita no que você fala?